Olá, eu me chamo William Mello e sou professor de matemática aqui do canal Matemática Paralela. A gente vai começar uma série de vídeos em que eu vou resolver questões de raciocínio lógico matemático na banca Quadrix de nível médio, tá? Para o concurso do Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região, que está previsto agora com o edital lançado em 2021, tá? Se você quer aprender um pouco, se preparar, vem comigo, bora pro vídeo. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma nova resolução de questão, tá bom? Agora a gente vai trabalhar com uma questão que caiu no Conselho Regional de Nutricionistas da de Santa Catarina, que é a 10ª região, tá bom? O comando dela diz o seguinte: uma pesquisa entrevistou 200 pessoas para responder sim ou não às seguintes questões. Pergunta A: tem facilidade com computadores? Pergunta B: gosta de trabalho com atendimento ao público? Entre os entrevistados, 130 responderam sim à primeira pergunta, a pergunta A, e 120 responderam sim à segunda pergunta, a pergunta B. Considerando esse caso hipotético, julgue os itens seguintes, tá? Aí ele coloca aqui: se 100 pessoas responderam sim a ambas as perguntas, então 50 responderam não para ambas as perguntas. Essa é a afirmativa. Vamos analisar se isso é verdade, tá? A primeira coisa que a gente tem que voltar lá para o comando da questão e verificar se foi isso mesmo, tá bom? Então, olha só. A gente tem que ou vai ser sim ou vai ser não, né? Aqui nós temos aqui o diagrama de Venn, né, representando aqui as duas perguntas, a pergunta A e a pergunta B. E nós vamos colocar aqui os valores, tá? Porque isso aí representa dois conjuntos, né? Isso aqui representam dois conjuntos. Obviamente, se eu colocar a quantidade de pessoas que responderam sim para uma determinada pergunta, o restante para as 200 pessoas vai ser o que seria a resposta não, né? Então, a gente vai utilizar esse diagrama aqui sabendo, né, que os números foram de respostas sim, tá? Então, ele coloca que 130 responderam sim à primeira pergunta, ou seja, a pergunta A. Então, 130 foi o valor das pessoas que responderam sim à pergunta A. E ele fala que 120 foram a quantidade de pessoas que responderam sim à pergunta B. Então, nós temos aqui 120 para a pergunta B. Olha só, um detalhe muito importante. Esse conjunto aqui, ele vai ser das pessoas que responderam à pergunta A. Esse daqui é o conjunto das pessoas que responderam à pergunta B. Se 130 responderam sim, nesse caso, nós temos a quantidade de pessoas que responderam sim para A, somente para A, e também para B, né? Sim para A e sim para B, né? Então, aqui nós vamos ter uma interseção. Essa interseção aqui que é dada no item, né, que a gente tem que julgar. Ele está dizendo que essa interseção é de 100. Ou seja, 100 pessoas responderam sim a ambas as perguntas. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com os valores da resposta em sim, porque o restante para 200 pessoas vai ser o que seria que as pessoas teriam respondido não. Então, a gente tem que trabalhar com esses valores. Aí, o que acontece? Como o 100 ele é a interseção, ou seja, ele é o que está no conjunto B e o que está no conjunto A ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, a gente tem que pegar e tirar desses dois valores aqui a interseção. Porque ele me disse que 130 pessoas foram as que responderam a pergunta A, que responderam sim à pergunta A. Então, nesse caso, eu vou ter a quantidade de pessoas que responderam sim somente para A e sim tanto para A quanto para B. E da mesma forma, 120 pessoas responderam sim para a pergunta B. Então, eu vou ter a quantidade de pessoas que responderam somente sim à pergunta B e sim tanto para A quanto para B. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar e subtrair 100. Subtraindo 100, agora o nosso novo valor é 30. Por quê? Porque 30 é somente as pessoas que responderam sim apenas a pergunta A. Somente a pergunta A, tá bom? E aqui, nós vamos ter 120 menos 100, nós vamos ter 20 pessoas responderam sim apenas a pergunta B, somente a pergunta B, tá? Então, olha só, nós temos 4 possibilidades, tá?
as pessoas que responderam sim somente para a pergunta A, as pessoas que responderam sim para ambas as perguntas e as pessoas que responderam sim somente para a pergunta B, que é os 3 casos que nós temos aqui. E o quarto caso seriam as pessoas que responderam não para ambas as perguntas. Então, olha só, 30 foi a quantidade de pessoas que respondeu sim apenas para a pergunta A. 100 é a quantidade de pessoas que responderam sim para ambas as perguntas. E 20 é a quantidade de pessoas que responderam sim somente para a pergunta B. E aí, a gente precisa se perguntar, o total, o universo, né? Nosso universo aqui, ele é 200 pessoas. Ele equivale a 200 pessoas. Então, nesse caso aqui, a gente tem que esses valores aqui somados, né? Ó, 30 mais 100 mais 20 tem que ser, vai ter que dar 200 pessoas, né? Então, observa que aqui o nosso universo ele está dando 150, né? 30 mais 100 dá 130, com mais 20 dá 150. Então, você tem aqui, ó, 150, mas esse universo está incompleto. Por que ele está incompleto? Porque aqui nós estamos contando apenas as pessoas que responderam sim, pelo menos a uma das perguntas. Então está faltando aqui 50 pessoas, que é a quantidade de pessoas que responderam não, ou seja, seriam os valores que estão aqui fora, tá? Então, desses 150, nós temos apenas essas pessoas que responderam sim pelo menos a uma das perguntas. Ou responderam sim somente para A, ou responderam sim somente para B, ou responderam sim para ambas as perguntas. E os 50 aqui que sobra são a quantidade de pessoas que responderam não para as duas, tá? Então, nesse caso aqui, ele está falando que se 100 pessoas responderam sim para ambas as perguntas, então 50 responderam não para ambas as perguntas. Então, esse item ele está correto, ele está certíssimo, ok? Vamos para a próxima questão. Forte abraço! Olha aí, se esse vídeo te ajudou, se você teve compreensão no conteúdo que eu utilizei durante esse vídeo, e se você puder, claro, a minha chave ela vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E faz um Pix aí, por favor.